Oi, eu sou a Priscila Lambach e hoje eu vou falar sobre o não. Eu adorei essa sugestão porque o não ele está muito relacionado com um tema que é o dos limites, né? Então a palavra não, ela ajuda a gente a mostrar os limites para as crianças. É uma palavra difícil, complicada, sofrida em muitas casas, principalmente quando a gente vê aquelas fofuras. E aí a gente não quer dizer não para elas porque elas são muito fofinhas e muito gostosinhas, e você não quer dizer não, não pode. E aí a gente fica nesse embate que é super difícil, né? Quando a gente diz sim, quando a gente diz não, e esse não, que tipo de qualidade que ele tem? Se ele é um não para auxiliar nos limites, a criança entender o que é certo e errado, porque, gente, é a gente que tem que falar para ela, porque ela não sabe naturalmente, quando ela nasce, ela não vem com um chip dizendo todas as coisas que ela deve ou não deve fazer, não no sentido imposto, e sim que existem certas maneiras de viver em sociedade que a gente precisa respeitar. Então a gente não pode riscar o carro da amiga, a gente não pode fazer xixi em qualquer lugar, a gente não pode sair gritando no cinema. Então o não, ele serve para a gente entender o que é certo e errado desse ponto de vista de conduta social, para que a gente possa viver bem, em harmonia na sociedade, porque a gente não está aqui sozinho. Então, como as crianças não sabem, a gente precisa contar para elas. A gente precisa dizer o sim, isso tudo bem, e o não, isso não é bom para você, isso não é o correto, isso vai prejudicar outra pessoa. E para que ela entenda essa diferença. A gente fica um pouco preocupado que às vezes tem pessoas que acham que vão começar a usar o não, vão usar muito não. Então tem gente que tem medo de perder um pouco a mão e ser muito impeditivo para a criança e dizer não para muitas coisas e não deixar que ela experimente, sei lá, se arriscar, fazer coisas diferentes na vida. Porém, o não é essencial para que a gente tenha numa sociedade adultos que respeitem o outro, que se respeitem, a gente precisa ensinar essa palavrinha. Não há nenhum problema de utilizá-la, a criança não vai gostar menos de você, ou não vai querer nunca mais brincar com você. Pelo contrário, as crianças contam pra gente que elas imploram por limites, elas gostam do limite, elas se sentem acolhidas, protegidas quando contam para elas o que elas podem e até onde elas podem ir. Então a gente pode confiar no nosso filho de subir numa árvore, mas a gente também sabe que certos movimentos são muito arriscados para ele, que a gente vai dizer não, nesse galho não, não, mais para cima não, até aqui é o suficiente. E aí com o tempo você pode permitir que ele se arrisque mais, sempre com segurança, mas sempre mostrando esse não. E explique o porquê. Não tem problema nenhum a gente contar o porquê. Ah, mãe, posso desenhar na parede? Não, porque a parede precisa ficar limpa, a parede da nossa casa é assim. Existem outras casas que as mães aproveitam das paredes para que sejam obras de arte das crianças. Então seria uma outra postura. E aí, se essa criança for num amigo e a mãe não permitir, a mãe pode explicar, na nossa casa é assim, porém, não são todas as casas que isso é permitido. E aí a gente vai ensinando que existem diferentes modelos, diferentes formas de fazer, diferentes momentos, e aí a criança cresce com esses limites bem definidos. Mães, não sofram ao ensinar esses limites para as crianças, porque a vida é muito dura aqui fora, muito complicada. E se eles não aprenderem que o não, ele é possível e que o não faz com que a gente ame menos ou que se afaste das pessoas, vai ser muito melhor para eles, porque o não vai estar presente no mercado de trabalho, o não vai estar presente na escola, na universidade, com o namorado, com as amigas. Se a criança entender que nem sempre ela vai ter tudo, quando a amiga disser, não, eu não te empresto o meu batom, ela vai dizer, ok, e não vai achar que aquilo é o fim do mundo. E aí ela sofre muito depois. Ela sofre, porque como assim os outros no mundo podem me dizer não, eu não sei o que é isso, eu não conheço. E os outros vão dizer muito e muito e muito. Espero que tenham gostado. Se gostarem, deem um like. Qualquer dúvida, sugestão ou comentário, escrevam aqui embaixo. Eu estou à disposição de vocês. Obrigada e tchau, tchau.